Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Frederico Raposo e hoje temos como convidado David Val, professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, é doutorado pela Universidade de Newcastle, Inglaterra, em planeamento urbano, especialista nos campos da mobilidade e planeamento territorial, é autor de vários artigos científicos sobre mobilidade e cidades. É membro da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Bem-vindo. Obrigado. João Paulo Barata, 46 anos, chefe de produção da Fábrica de Massas e Farinhas Nacional, paga 42 euros pelo passo de comboio de autocarro para se deslocar entre Algés, onde mora, e o Beato, onde trabalha. De manhã, há menos trânsito, apanha o elétrico até Belém e depois o 728, o mesmo que apanha no caso do Sodré. Por mais voltas que dê, leva sempre uma hora, a hora e meia, em cada ida e volta. E mete férias no dia 13 de junho, desde que levou 12 horas para chegar a casa, devido às festas de Santo António. Este relato faz parte de uma peça da jornalista Céu Neves, publicada pelo DN a 24 de setembro de 2016, com o título 10 km à hora a bordo dos transportes públicos. Porquê é que é tão difícil para as pessoas fazerem a vida dos transportes públicos nas nossas grandes áreas metropolitanas? Enfim, não é fácil responder, não é? Mas tentando responder numa frase, que também acho que deve ser importante consegui-lo fazer, porque o que tem sempre investido é na deslocação em automóvel. Tem-se ignorado completamente o transporte público. Há uma visão do modo que domina, supostamente porque tem uma velocidade superior, que é o automóvel, mas ignora-se que esse modo, e como esse relato diz muito bem, exclui à partida uma grande parte da população que não tem meios para o adquirir. Portanto, esse senhor certamente não terá dinheiro para ter um carro, ou não tem interesse, ou não tem carta de condução, não é? E o país, o que tem feito, e não é só em Portugal, mas enfim, agora falando aqui de Portugal, que é o que nos interessa, o que tem feito é, de facto, adaptado à cidade que originalmente era desenhada para todos, para quem andava a pé, de bicicleta, e depois de transporte público, quando aparece já na Revolução Industrial com o elétrico. E agora há um fascínio, no fundo, da segunda metade do século XX com o automóvel, e portanto acha-se que toda a gente tem que andar de carro, não é? E portanto basicamente é isso. Portanto, eu diria que não é como há muita gente que diz, os transportes públicos são maus. Não é só uma questão dos transportes públicos serem maus, é toda uma cultura que beneficia o automóvel e que o apresenta como a solução ideal para quem tem, quem pode. Quando se simula este percurso no Google Maps, portanto ir desde o interface de transportes de Algés até à Fábrica da Nacional no Beato, certo? Um percurso de aproximadamente 20 km. Se calhar nem tanto, sim. É um percurso que devia durar menos de 20 minutos. Sim. Mas o relato do cotidiano desta pessoa aponta para uma hora e meia todos os dias, em cada ida e em cada volta. Sim, a velocidade comercial é o termo técnico que se usa para quem estuda transportes públicos. Em Lisboa andará à volta disso, 20 km a hora ou menos, depende das linhas. Há autocarros que é 18, 16 km a hora. E na realidade é difícil, com as condições que há de circulação, desde logo com as ruas, não há corredores dedicados, não é? O que nós chamamos de corredores bus ou bus, como se diz em Portugal. Não havendo esses corredores, o autocarro está a competir com o automóvel particular. Portanto, a pessoa de facto não tem nenhuma mais-valia, tendo dinheiro para optar, não tem nenhuma mais-valia em ir de transporte público. Porque se eu for de carro, vou direto, do ponto A ao ponto B, no caso esse senhor, e em transportes públicos, se calhar tem que apanhar dois, agora já não lembro da história, mas a ideia é que tem que apanhar dois, não é? Ainda para mais, vai parando de X em X metros, quando há paragens, e portanto está sempre a competir. Não há de facto era aquilo que eu estava a dizer há bocado, portanto o espaço está desenhado para o automóvel, não é? E estamos a falar de transportes públicos, mas para quem anda a pé é a mesma coisa, não é? Não sei se depois eventualmente falaremos disso mais à frente, mas é exatamente a mesma coisa. Se nós olhamos para uma rua em planta e vamos ver a percentagem da área da rua que está dedicada ao automóvel e a todos os outros modos, é completamente dominador. Sim, não é? Sobre isso vamos falar mais à frente. Temos de uma vez por todas que perceber que o que precisamos é de serviços de mobilidade e não de automóveis. Sim. Os carros de cada um de nós estão parados 92% do tempo e por isso não podemos continuar a desenhar as cidades e os centros urbanos a pensar no automóvel como rei. Quem disse isto foi João Pedro Matos Fernandes, o atual Ministro do Ambiente, disse-o em 2017. As nossas cidades foram de facto desenhadas a pensar nos automóveis? Não, vamos lá ver. Até à Segunda Guerra, depende agora, nos Estados Unidos até aos anos 30, 40. Na Europa até aos anos 50, 60, não, de todo. Portanto, a cidade original era uma cidade compacta, onde se andava a pé e eventualmente tração animal, quem tinha dinheiro, não é?
teriam um cavalo ou um burro ou o que seja. Portanto, as cidades eram compactas, as pessoas andam a pé, uma velocidade média de 4, 5 km a hora, e é muito curioso ver, se formos buscar cartografia antiga de cidades, ver que as cidades não tinham mais de 4, 5 km de raio. Portanto, o que as pessoas querem é uma deslocação de meia hora. Não é? Isto é chamada a leis quase de comportamento que nos mostram que o que nós queremos é chegar ao nosso destino em meia hora ou menos. Agora, claro, se os destinos são postos a uma distância muito grande, eu não vou conseguir ir a pé. Portanto, a cidade começa a crescer com a Revolução Industrial, aquilo que eu estava a dizer há bocado, portanto, com o aparecimento do transporte ferroviário. A nível suburbano, o comboio, muito importante para expandir a cidade. A nível intraurbano é o elétrico. E nós em Lisboa somos um ótimo caso disto. Portanto, todas as zonas, mesmo do Beato, que estávamos a falar, ou de Benfica, ou a zona de Algés, da Ajuda, tudo isso é expandido com a base no elétrico. Permite às pessoas, aí está, deslocarem-se novamente para o centro, nos tais 30 minutos. Portanto, a adaptação ao automóvel é uma coisa que vem posteriormente na Europa nos anos 60 e em Portugal até mais tarde, porque nós nos anos 80, eu gosto de dar estes dados, nós quando aderimos à União Europeia em 86, éramos o segundo país da Europa dos 15 com menos veículos por habitante. E 12, 13 anos depois, portanto no início dos anos 2000, 2002, 2003, agora não quero precisar, passámos a ser o segundo país da Europa com mais veículos por habitante, portanto, o que nós chamamos de taxa de motorização. E, portanto, na realidade, Portugal, até aos anos 80, as pessoas não tinham carro. Muitas pessoas teriam carro. Haveria famílias sem carro, famílias com um automóvel. E mesmo quem morasse, por exemplo, no subúrbio, na linha de Sintra, por hipótese, viria de comboio, tinha o carro, mas vinha de comboio para a cidade. Portanto, a adaptação da cidade ao automóvel, para responder diretamente ao que o Frederico me tinha perguntado, é uma coisa que aparece já nos finais dos anos 80, princípios dos anos 90 em Lisboa. Estamos agora a falar no... Os elétricos foram desaparecendo. E os elétricos foram desaparecendo, não é? Foram desaparecendo exatamente porque são vistos como um meio de transporte lento. Eu daqui a bocadinho queria falar aqui de um conceito interessante que é a velocidade efetiva, mas já vou explicar. Mas agora parece que se retoma um bocadinho, não é? Parece que se retoma, finalmente, porque há toda passados 20 e tal anos, voltámos a ter a linha 24 do elétrico em Lisboa. Sim, quer dizer, também um problema que nós temos em Lisboa é a falta de integração entre os vários modos, não é? Por exemplo, se nós formos ver a rede de metropolitano, não é? Que originalmente era o famoso Y, que agora já fecha, mas nós temos uma série de linhas de elétrico que atravessam esses eixos principais. Por exemplo, temos um elétrico que permite fazer a ligação entre a linha verde, portanto, a zona de Almirante Reis, e a azul, portanto, ali na Avenida da Liberdade. Passa pela Rua Conde Redondo, etc. E esse elétrico acabou. Portanto, há uma série deles que permitiam fazer essa ligação. E que acabaram com eles. Porquê? Porque o metropolitano já era um metropolitano, a Carris já era Carris, e portanto só muito recentemente é que nós temos esta coisa de ter um bilhete que me permite usar os dois modos. Muitas vezes os horários depois também não estão coordenados, etc. Mas eu queria responder à pergunta do espaço do automóvel que me perguntou, eu estava aqui a perder. Portanto, no fundo, e essa afirmação do Secretário de Estado, acho que era Secretário de Estado na altura. Do Ministro do Ambiente. Do Ministro. Tem toda a razão, porque de facto um automóvel está 23 horas por dia parado, em média. Portanto, na lógica da tal meia hora, que vos expliquei há um bocado, portanto, eu quero deslocar-me meia hora, quer dizer que se eu vou meia hora para o trabalho, estaciono o carro lá e dentro de meia hora de trabalho para casa. Portanto, andei 1 hora por dia de carro e ele está parado 23 horas. O problema é fundamentalmente, do ponto de vista urbanístico, um problema de espaço. Portanto, não há espaço para estacionar os carros. Eu costumo dizer isto nas minhas aulas, assim como até costumo parafrasear o antigo ministro das Finanças, o Vítor Gaspar, que dizia não há dinheiro. E eu costumo dizer, não há espaço. É simples de perceber, não há espaço. Um problema ao nível da distribuição do espaço público nas cidades? Sim, é uma constatação e é uma evidência. É uma evidência. Ou seja, se eu agarrar um edifício qualquer de Lisboa, que nós em média temos 4 pisos, é o clássico em Lisboa, portanto, o resto são mais 3. E temos esquerdo e direito, é o clássico. Portanto, eu estarei 8 focos, ok? Portanto, eu tenho 8 casas. Se eu quiser pôr 8 carros à frente desse edifício, eu não tenho espaço. Não há espaço, fisicamente, para pôr 8 carros. Não tenho, a não ser que fosse um edifício enorme, uma fachada enorme, e mesmo assim teria que pôr os carros todos estacionados perpendicularmente à rua. Que do ponto de vista do peão é terrível, do ponto de vista da vivência do espaço. Portanto, se eu quiser pôr o estacionamento longitudinal, que é aquele que dá um bocadinho mais trabalho a estacionar, eu não consigo pôr 8 carros em frente é uma impossibilidade física, matemática. E, portanto, a adaptação da cidade ao automóvel, isso estávamos a falar, mas dá-se nas zonas novas, dá-se nas zonas suburbanas, não se dá nas zonas consolidadas, aqui no Bairro Alto, em Alfama, ou mesmo até nas Avenidas Novas, ou na Avenida de Roma. Não há esse espaço, a cidade não foi desenhada a pensar que as pessoas iriam ter um automóvel por família
E, infelizmente, já estamos muito mais próximo de 2 automóveis por família até do que um. Quando são desenhadas a pensar em cada cidadão ter um automóvel, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos, ou acontecia, as cidades resultam aí? Não resultam, trazem uma série de problemas. Portanto, o que nós temos é, desde logo, problemas na saúde. Felizmente, neste momento, a Organização Mundial da Saúde está muito atenta e está consciente que o ambiente construído é importante para a promoção da saúde. Grande parte dos problemas das doenças que nós chamamos de doenças não transmissíveis ou doenças crónicas, portanto, a diabetes, problemas cardíacos, etc., vêm muito de uma vida sedentária. E a vida sedentária, o automóvel contribui para ela. Portanto, é o que nós chamamos de um modo passivo, não é? Portanto, eu concentro-me no carro e o carro é que me transporta. Portanto, eu ando 1 hora, porque entretanto já não consigo, a meia hora já é impossível. Nós sabemos também que temos autoestradas e se eu aumentar e meter mais uma faixa de uma autoestrada, passado uns tempos, essa autoestrada volta a estar congestionada. Está provado isto, é o que nós chamamos de procura induzida. Portanto, o facto de haver melhores condições de circulação atrai mais carros, ok? E, portanto, o que é que acontece? Nós temos problemas de saúde individual, temos problemas ambientais, que agora o discurso da mobilidade elétrica tenta resolver, enfim, e resolverá em parte, também não vale a pena dizer que não, mas também temos problemas sociais gravíssimos, porque as pessoas ficam muito desconexas. Por exemplo, os americanos, estava a dar o exemplo dos americanos, os miúdos conduzem a partir dos 16 anos. E porquê? Porque senão não conseguem sair de casa, vivem naqueles bairros de moradias, que os pais sentem que eles estão seguros porque podem brincar na rua, é verdade, mas não têm amigos porque não há ninguém ali, não é? Portanto, nós são sociedades fechadas sobre si próprias, em que os próprios pais perdem tempo, porque depois o miúdo quer andar no judo, por hipótese, e é o pai que tem que o levar ao judo de carro. Quer andar não sei onde, a natação é a mesma coisa. Portanto, quer ir para a escola, tem que ir para a escola de carro. E, portanto, não há essa dependência do automóvel, que não é um meio de transporte universal. Portanto, nós para andarmos de carro precisamos de ter mais de 18 anos, de ter a carta de condução, custa dinheiro, de ter um automóvel e a sua manutenção, seguros, etc. Portanto, há muita gente que está excluída disso, seja todas as pessoas que têm menos de 18 anos, e aí os adolescentes e os jovens são importantes porque despertam para a vida, querem ter autonomia, mas também os idosos, que depois chega uma altura e já não querem mais conduzir, têm medo, não é? Nós aqui somos um bocado agressivos, até em Portugal, não é? E costumamos até, muitas vezes até insultamos os velhotes, lá vai o velhote, não, pronto. E na realidade isso não faz sentido. Se ele conduz e se é um perigo na estrada, como gostamos de dizer, é porque ele próprio não quer conduzir, não é? Que quer ter alternativas. Mas, portanto, não é um meio de transporte equitativo. Nós não podemos estruturar uma cidade, a polis, não é? A pensar num modo que exclui uma parte significativa da população. E aí os idosos cada vez mais, porque a população está cada vez mais envelhecida, não é? Portanto, nós cada vez mais, nós neste momento temos 40%, 50% da população nestes dois, portanto, juntando os jovens e os adultos. A promoção do automóvel no espaço urbano ou em qualquer outro espaço é um fator de exclusão social? De alguma forma é. De alguma forma sim, porque é tal história. Agora eu vou lhe apresentar o tal conceito da velocidade efetiva. É uma coisa muito interessante, que é nós normalmente medimos a velocidade em X km a hora. Okay? Portanto, um automóvel anda a 40 km a hora, não anda mais. Velocidade média na cidade, já incluindo subúrbio, porque aqui a meio urbano é 30 km a hora. E o autocarro, como estava a dizer há um bocado, 20. Bicicleta, 17, 18. A pé, 4, 5. Pronto. Mas não contabilizamos quanto é que essa hora custa. Quanto é que me custa essa hora? Não é? E há um autor muito interessante que apresenta este conceito da velocidade efetiva, que é o quê? Que ele diz, ok, mas eu vou ver quanto é que eu tenho que trabalhar, quantas horas é que eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro para aquela hora, ok? E portanto, se nós dividirmos pelo custo das horas que eu tenho que trabalhar para conseguir ter os tais 20 km à hora, vemos rapidamente que o automóvel é o que tem menor velocidade efetiva, porque é muito caro. Eu, para andar àquela velocidade, vou ter que trabalhar não sei quantas horas do meu dia e desperdiçar recursos para poder ter o carro para poder andar àquela velocidade. E neste caso, pronto, o andar a pé é de borda, portanto a velocidade efetiva é igual à velocidade, digamos, normal, e a bicicleta reduz um bocadinho, que é o custo da bicicleta de pouca manutenção, mas os automóveis de facto são muito pequenos e, portanto, isto para dizer que isto, obviamente, uma pessoa normal não faz sentido estar a falar disto, enfim, percebem, mas não é se calhar um bocadinho técnico, mas para quem planeia, que era a pergunta que me estava a fazer, é assim que se deve pensar. Portanto, eu tenho que pensar aumentar a acessibilidade para quem tem mais velocidade efetiva e não para quem tem uma velocidade potencial, digamos assim, que é essa velocidade, esse mito de que eu ando de carro para todo lado, porque não consigo andar.
E pronto, e esta questão da mobilidade como um serviço, também o Frederico já levantou um bocadinho essa questão, vinha no que citou do ministro, portanto, que é o que nós chamamos o Mobility as a Service, portanto, o sharing, não é? Portanto, a economia da partilha, o car sharing, a bicicleta partilhada, etc. Também resolve em parte, porque também pode criar algumas distorções. Portanto, é uma área de investigação neste momento em curso, há muita investigação que se está a fazer sobre isso, porque as bicicletas, com certeza, isso obviamente, aqui em Lisboa está a ser um sucesso, portanto, muito mais do que se estava à espera, em grande parte porque também a frota é elétrica, que é importante aqui para... Estamos a falar do sistema de bicicletas partilhadas. Do sistema de bicicletas partilhadas, as giras em concreto, mas enfim, esperemos que haja mais por aí afora. Ainda hoje vi no jornal que estão a discutir a própria extensão da gira para os municípios aqui vizinhos, que me parece muito bem. Mas, por exemplo, quando nós temos carros partilhados, nós resolvemos apenas uma parte do problema. Portanto, resolvemos o problema do espaço em parte, porque esse veículo já não vai estar 23 horas parado, vai estar menos tempo. Pronto. Mas aí está, mas não é qualquer pessoa que vai conseguir conduzir esse veículo. Portanto, para tal questão da exclusão social. Eu gostava agora de regressar às declarações do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. A maior parte das deslocações de casa para o trabalho e de casa para a escola, em cerca de 90%, são na mesma freguesia, com 6 km de distância. Uhum. E não faz sentido continuarmos a usar continuadamente o automóvel nestas situações. Aquilo que eu perguntava é se estas declarações do Ministro do Ambiente fazem sentido quando em 2016 o setor automóvel representava um encaixe de 8,5 mil milhões de euros ao Estado em impostos. Isto significa 23 milhões de euros todos os dias. Uhum. Em 2015 eram apenas 5,9 mil milhões de euros. Portanto, é um encaixe que está a crescer para o Estado. Uhum. Faz sentido? Eu acho que faz. Vamos lá ver Eu não queria agora aqui discutir as questões financeiras, não é? Da gestão financeira, mas a primeira parte do discurso, eu só chamaria a atenção uma coisa. De facto, é verdade, grande parte das deslocações são de curta duração, mas nós não podemos olhar só para a duração das deslocações. Temos que olhar para as condições nas quais são feitas. E, por exemplo, uma questão fundamental nessas deslocações casa-trabalho é para toda aquela população que tem filhos e que leva os filhos à escola. E, portanto, os miúdos, a partir dos 7, 8 anos, começam a querer ir a pé para a escola, começam a querer ter a sua autonomia. E são os pais que não deixam. Eu não estou a criticar os pais, porque eu também sou pai e também percebo a lógica, que é, pá, é perigoso, não vais sozinho à escola, eu levo-te de carro. Pronto. Precisamente sobre isso, e agora interrompendo, mais de 76% das crianças do primeiro ciclo em Portugal vão para a escola de carro. Certo. Menos de 18 deslocam-se a pé ou de bicicleta, e a maioria dos pais considera o percurso casa-escola, escola-casa inseguro. Exatamente. Isto são resultados do estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative, da OMS, que em Portugal foi levado a cabo por investigadores do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. As crianças vão para a escola porque é de carro, porque é mais seguro, ou porque não lhes são oferecidas alternativas? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei bem assim, não consigo responder assim A ou B. É um ciclo vicioso isto? É um bocadinho a forma que as pessoas têm de resolver. Ou seja, eu não vou esquecer da sua pergunta, mas pegando no meu raciocínio, a lógica é esta: os miúdos querem e os pais dizem é perigoso, eu levo de carro. Ok? E a partir do momento que é perigoso, eu levo de carro, eles levam de carro e já não voltam de carro para casa para depois apanhar o transporte público ou o que seja. Já que estou de carro, vão de carro para o trabalho. Portanto, a tal deslocação de 6 ou 7 km, o que eu diria é que é determinante, até pode ter 1 km. Pode ser até menos do que isso. Era só isso que eu queria sublinhar ali no que é aquela primeira parte em que se leva os miúdos à escola. Para responder a esta segunda questão, como estava há pouco, está associada, o que eu vejo é que é um bocadinho como a lógica dos transportes públicos que tínhamos há bocado. Portanto, o que é que faz um senhor que demora 1 hora a sair de Algés ao Beato? Compra um carro. Não estou a dizer o caso desse senhor, se calhar não tem dinheiro. Mas ele não se exige melhores condições de transportes públicos. Nós, em vez de exigirmos, portanto, uma solução equitativa, igualitária, que nos beneficia a todos, resolvemos o problema do ponto de vista individual. Ou tentamos resolver o problema do ponto de vista individual. Portanto, eu, em vez de exigir melhores condições para as minhas filhas poderem ir para a escola, levo-as de carro. Resultado, contribuo com mais congestionamento e ainda faço com que seja mais perigoso outros miúdos irem de carro. Portanto, é um efeito bola de neve. É um efeito bola de neve. Isto é um bocadinho como o ciclo vicioso da pobreza, não é? E nós temos como é que a gente se quebra. Eu costumo dizer também isso, quer dizer, todos os ciclos viciosos, se nós metermos a andar ao contrário, também é um ciclo virtuoso. E para termos é que pôr a coisa a andar ao contrário, que é quanto menos carros, mais segurança. Quanto mais segurança, menos necessidade. As pessoas têm de andar de carro para ter menos carros. O que é que está por fazer neste campo? Está por fazer tudo o que é o que nós chamamos a acalmia de tráfego, quando a segurança rodoviária.
Esse estudo que eu conheço, esse que referiu, e outros, todos apontam a mesma coisa, que é, quando nós vemos, portanto, lá está a área de influência da escola, onde os miúdos vêm a pé, às vezes basta um cruzamento. Aquilo até pode ser seguro, a pessoa mora numa rua tranquila, e há um cruzamento. Grande parte dos atropelamentos são nas passadeiras, não são fora das passadeiras. Portanto, nós desenhamos, aí está, aquilo que estávamos a falar há bocado, desenhamos as cidades para os carros. A passadeira tem a largura da via, incluindo os lugares de estacionamento, não faz sentido. O próprio estacionamento podia ser passeio, logo aí a passadeira era mais curta, o motorista vê o peão, e também assim mesmo o ser estreito faz com que a gente ande mais devagar. Portanto, problema grave que nós temos, e agora estou a falar da situação portuguesa em concreto, velocidade. Andamos muito depressa de carro, anda-se muito depressa de carro, qualquer pessoa que vá para fora, e infelizmente os portugueses neste momento já têm muito mais, a minha geração, enfim... começámos a ir para fora, os meus pais não tanto, não é? Portanto, Portugal também está a abriu muito recentemente, e isso acho que faz bem, e de repente a gente percebe que vai-se para fora, as pessoas que imigram, estão um ano, chegam cá e acham isto uma loucura. Portanto, a malta anda mesmo muito depressa. E ao andar depressa, e depois não há fiscalização nenhuma, não é? Porque a velocidade máxima é 50, mas se eu andar a 60 ou 70, ninguém multa. Tem carros estacionados em cima do passeio, um problema gravíssimo também, portanto não há um desrespeito completo pelo espaço do peão. Agora hoje em dia também está carros estacionados em cima das ciclovias, é uma nova moda, obviamente, porque quem estaciona em cima dos carros também, dos passeios também estaciona em cima das ciclovias, e portanto isto para dizer que há de facto muito a fazer no que nós chamamos a acalmia de tráfego, portanto para os carros andar mais devagar, mas civismo no fundo, civismo na circulação, e perceber o que é estar do outro lado. Portanto, quando nós olhamos para alguém de bicicleta, é perceber que pode ser o nosso filho, portanto não é um maluco que vai de bicicleta. Pode ser o nosso filho que está aí de bicicleta para a escola, não é? Como eventualmente nós fomos, porque também esta coisa da geração, havia muito menos carros e os miúdos brincavam na rua. E hoje em dia os miúdos não brincam na rua, estão agarrados à PlayStation. Não é porque a PlayStation, ainda ontem também veio isso nas notícias, que os miúdos já nem sabem saltar à corda, que é impressionante, não é? Mas o que falta é fiscalização, é isso? Também, não só, mas também. Eu diria, pá, isto agora é a minha opinião pessoal, já nem é tanto se calhar científica, mas da minha vivência no dia-a-dia, e até da minha circulação, seja como automobilista ou como ciclista ou peão, eu acho que há muita falta de civismo, há uma grande falta de civismo na circulação, e não há fiscalização, portanto não há consequência. As pessoas fazem o que fazem. Porque é que em Portugal se anda na autoestrada a 160? Porque sabe que ninguém nos vai, não há consequências, não é? Porque é que eu estaciono em cima do passeio e meto 4 piscas? Porque não vai acontecer nada. Portanto, há todo um clima de um facilitismo que de facto, não sei se é por questões de falta de recursos da polícia municipal ou o que seja, mas não há de facto ação, não é? Eu vivi fora, em Inglaterra, e em Inglaterra a gente deixa o carro mal estacionado e quando chegamos não está lá o carro. Ponto final. E nunca mais, é a primeira e a única vez. Toda a gente aprende, não é? E eles têm radares nas autoestradas. E a malta vai toda a cumprir o limite de velocidade. E quando chega ao radar, toda a gente abranda. Portanto, também não são... E depois até andam um bocadinho excesso. Mas passado 2 ou 3 km, há outro radar. Portanto, nós aqui é um laissez-faire, não é? Portanto, há muito facilitismo e não há fiscalização. E por isso é que grande parte das soluções, quando são soluções legislativas, portanto, ou regulamentares, portanto, quando se quer pôr um regulamento, uma nova lei, etc., quer dizer, quem está deste lado, eu agora estou a falar enquanto promotor da mobilidade urbana sustentável, mas não vai dar porque não há fiscalização, tem que ser de outra forma, tem que haver outras formas de fazer, ou então de facto haver mais fiscalização, que na realidade não há. E em 2017 morreram nas estradas de Portugal 509 pessoas, mais de 64 do que em 2016. Isto representa uma subida de 14%, ao mesmo tempo que na União Europeia estes números desciam em média 2%. Será que andamos há demasiado tempo a aceitar com demasiada naturalidade estes números? Vamos lá ver, nós a nível da segurança rodoviária, nós já tivemos um panorama muito pior, ok? Portanto, eu acho que aí... Mas continuamos na cauda da... Certo, continuamos, não estou a defender, mas o que eu estou a dizer é que nós éramos terríveis, estávamos mesmo muito mal. Eu lembro que nos anos 90, agora não sei precisar o ano, que atrás de nós só a Coreia do Norte ou a Coreia do Sul, acho que era a Coreia do Norte, mortes na estrada, etc. Havia imensos acidentes, automóvel, etc. O problema que estamos aí a falar estamos a falar de quê em concreto, os acidentes? Porque o que nós conseguimos foi, com a melhoria das estradas, portanto da rede de estrada, agora não estamos a falar de cidades, estamos a falar de estrada, ou seja, não estamos a falar de ruas, estamos a falar de estradas, mas a rede de autoestradas que foi feita em Portugal melhorou de facto as condições de circulação e automóvel, e a frota também modernizou. Portanto, nós tínhamos carros muito velhos e agora temos carros mais novos. Portanto, houve muito menos acidentes
em comparação com o que era. Portanto, ou seja, eu acho que quem está no ponto de vista a gerir vê isto como uma tendência positiva. Isto é uma coisa, portanto, acidentes rodoviários. Outra coisa que me preocupa mais é acidentes nas áreas urbanas, nos atropelamentos. Pronto. E aí, em Lisboa, por exemplo, agora falando de Lisboa, grande parte da dinâmica e do que se conseguiu com o plano de mobilidade de promoção da acessibilidade pedonal que nós temos, foi exatamente por isso. Foi exatamente porque se conseguiu georreferenciar, portanto, localizar onde é que estavam as pessoas a morrer. Portanto, a polícia não usa sistemas, digamos, sofisticados, que é simples hoje em dia com um iPhone ou um smartphone, pôr um local onde é que está o acidente, mas eles fazem uma descrição, dizem, por exemplo, cruzamento da rua tal com a rua tal. E, portanto, agarrou-se nesses dados e fez-se um mapa. E quando se fez o mapa, conseguiu-se mostrar aos decisores políticos que quem estava a morrer, atropelado, não era o peão maluco que se atravessa à frente do carro, como muitas vezes é visto, mas era uma senhora de idade que está a atravessar na passadeira. Okay? E que o motorista muitas vezes dizia não a vi. E não a viu porquê? Porque está a andar muito depressa. Porque é verdade, portanto, se eu andar a 50 km/h, o meu campo de visão fica muito estreito. E, portanto, se alguém me aparece numa passadeira, eu só o vejo, ele já está em cima de mim, não tenho tempo para travar. Se andarmos a 30 km/h, por exemplo, o meu campo de visão abre muito e eu consigo ver a passadeira toda. Tem, aliás, sido uma tendência a implementação de zonas de velocidade máxima de 30 km/h. Porque nós sabemos que a 30 km/h, se somos atropelados, temos uma probabilidade de 20% de morrer. Portanto, 80% nos chafar, vamos pensar pela positiva. E se eu for atropelado a 50, é exatamente o oposto. Portanto, esta diferença é muito importante, não é negligenciável. E, portanto, se eu conseguir ter carros, veículos a circular a 30 km/h, provavelmente, para já, a probabilidade é que ele não atropele ninguém, porque tem maior campo de visão. Para as bicicletas também é importante, porque permite a coexistência. Para a bicicleta, muitas vezes, em sítios deste género, nem sequer precisamos estar a investir em ciclovias, conseguimos que as bicicletas andem no meio dos carros. E na eventualidade de, mesmo assim, se atropelar alguém, provavelmente vai bater a 20, não é? Porque também está a 30 ainda consegue travar um bocadinho. A probabilidade desse alguém sobreviver é muito superior. Portanto, de facto, esse é o primeiro objetivo, é que as pessoas tenham segurança na sua circulação. Portanto, ninguém mata ninguém de propósito. Quer dizer, enfim, haverá, mas a maior parte dos acidentes que está a referir não... Quer dizer, o tipo que anda de carro também não é nenhum assassino, não é? Portanto, não mata de propósito. Mas, de facto, é a sua velocidade excessiva que o transforma num assassino sem querer, não é? Porque não consegue, de facto, ver. E quando vê a pessoa já está tarde e já lhe bate. E bate-lhe uma velocidade tal, pronto, que a pessoa morre muitas vezes. Se for um idoso, ainda pior, porque fica... A recuperação, por exemplo, de uma perna partida numa pessoa com 70 anos é completamente diferente de um miúdo de 15, mesmo assim, não é? Portanto, mas a velocidade se temos que falar em medidas de calmia de tráfego, temos também de tirar o espaço aos carros dentro das cidades. Ao estacionamento, sim, temos. E é assim que se faz? É tirando estacionamento? Não há outra maneira. Na cidade de Oslo é precisamente esse o plano. De uma forma drástica, mas progressiva, retirar todos os anos lugares. Sim, senhor, não há outra forma. E essa é que é a grande luta, é a luta pelo espaço com o estacionamento. Mais do que Oslo, há um caso que eu gosto muito de citar, que é Zurique. Zurique tem uma coisa que chamaram-lhe o compromisso do milénio, julgo que é assim o nome que lhe deram. E, portanto, o compromisso foi, por cada vez que construíam um lugar em espaço construído, um lugar de estacionamento, portanto, num silo automóvel, retiravam esse mesmo lugares da rua. Portanto, ou seja, não havia nem mais um lugar. Nem mais um, no fundo, o que eles estão a dizer é, os lugares que há neste momento é os que vai haver para sempre. Okay? E, portanto, vamos retirar o espaço dos carros, os tais carros para estacionados 23 horas por dia, em vez de estarem na rua a ocupar um espaço que é para todos e que vale, vamos pô-lo num silo, vamos pô-lo num estacionamento subterrâneo e com isso libertamos. Mas isso não vai fazer aumentar a oferta do estacionamento. E o que nós temos em Lisboa, por exemplo, agora para falar de Lisboa, é uma constante aumento da oferta de estacionamento. Temos inclusive estacionamento ilegal também, que é a pessoa que tem uma garagem e que decide, vou alugar por 70, 80, 100 euros por mês a minha garagem a alguém que vem trabalhar para Lisboa. E, portanto, é muito difícil nós gerirmos desta forma. Temos estacionamentos também da EML, mas temos estacionamentos também de operadores privados de estacionamento e sempre que se construiu mais estacionamento foi para aumentar a oferta, não houve uma redução consequente, não é? Portanto, em Oslo, como estava a dizer, em Zurique, em Bruxelas, por exemplo. Aqui em também. Madrid, aqui ao lado, em Madrid, a partir de novembro, uma extensa área do centro da cidade vai ser, a circulação automóvel vai ser restringida. Sim, e em Lisboa não há outra hipótese. Porquê que isso não acontece cá?
Isso tem que perguntar ao Presidente da Câmara. Mas Isso é falta de vontade política? Agora, sim, eu diria que sim. Agora estamos a observar uma alteração. Portanto, também não vale a pena estarmos a criticar, porque o que está a fazer, de facto, está a ser bem feito. Podemos eventualmente criticar o ritmo, etc., mas eu considero que o que está a fazer está a ser bem feito. Temos, por exemplo, uma coisa que eu acho ridícula, que é a zona de emissões reduzidas de Lisboa, que é tipo veículos antes de 1992, portanto estamos a falar de carros históricos, não é? Portanto, em qualquer país neste momento são veículos antes de 2010, muitas vezes, tem carros com 7, 8 anos, já não entram mais, não é? E isso é para quê? Para aumentar ou para reduzir a tal velocidade efetiva que eu estava a dizer há bocado, para a pessoa pensar 2 vezes antes de querer comprar um carro. Por exemplo, eu compro um carro, mas tem que ser um carro novo, porque se é um carro velho não vou conseguir andar com ele. Se é um carro novo ainda mais caro ainda mais difícil me vai ser. Mas eu acho que em Lisboa tem que ser inevitável. É inevitável, é uma questão de tempo. Quem vem da margem sul, também gosto de dar este exemplo, já paga para entrar na cidade, paga sempre. As pontes não é à toa, tem as portagens no sentido de quem entra, não se paga para sair, paga-se para entrar, não é? Para ter esses desgraçados já há muitos anos que pagam para entrar. E estava em cima da mesa, já se ouve falar há vários anos também de haver, no fundo, a mesma coisa para quem vem de todos os eixos principais, portanto, da A5, da C19, por aí fora. Portanto, isso é uma solução que eu acho que é inevitável. Outra tem que ser acompanhado da melhoria dos transportes, das alternativas existentes. Tem, mas alguém tem que começar por algum lado. Não é? E pode começar-se por dificultar a entrada dos carros? Deve. Antes de investir em transportes. Não se pode pôr a perguntar assim. Não se pode mesmo pôr a perguntar. Eu percebo a questão e normalmente a questão põe-se assim, mas não se pode pôr a perguntar assim. Eu vou-lhe dar o exemplo de Londres. Londres temos o famoso congestion charge, que até eles não foram inovadores nisso. Copiaram de outros sítios. E o que eles fizeram quando eles implementaram tal congestion charge, portanto, que é a zona que se paga na altura quando se abriu 5 libras por dia, agora já vai em 12 libras por dia, sem nenhuma condição de ter que aumentar os transportes públicos, seja o que for. A questão é que a partir do momento que nós cobramos, a economia diz-nos isto, não é? Portanto, se o preço aumenta, a procura diminui, portanto, passa a haver menos pessoas a querer vir de carro, há mais procura de transportes, os transportes fluem mais depressa, portanto, já não demora uma hora, voltando à história inicial que me deu, do senhor que demora uma hora, porque de repente há menos carros a circular e portanto as pessoas percebem que podem ir para o outro lado. O transporte público responde sempre à procura, portanto, o transporte público, mesmo sendo mau, como as pessoas dizem, o transporte público é mau, o transporte público responde à procura que tem. Ou seja, quem gera Carris ou um metro não tem prazer que as pessoas andem mal e que tenham que esperar meia hora pelo autocarro. Eles, se tiverem procura, metem um autocarro de 15 em 15 minutos ou 10 em 10. Tem que ter a procura. Portanto, é que, como eu estava a dizer há bocado, do ciclo vicioso, do ciclo virtuoso, tem que se começar por algum lado. Agora, o que é que também é importante no caso de Londres, que é muito citado e muito estudado, é que há uma lógica de vasos comunicantes. Isto também é importante, do dinheiro. Para onde é que vai esse dinheiro? Portanto, em Londres há uma entidade que gera tudo. Gera o estacionamento, gera o congestion charge, gera o metro, gera os autocarros, gera tudo. Portanto, há uns que dão lucro, há outros que dão prejuízo. E isso é que é determinante. Que foi o que a Câmara, por isso é que eu estou a dizer que a Câmara, enfim, tem feito até coisas bem, tentou fazer com a EML. Portanto, a EML começou por ser uma empresa, chamava-se Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, portanto, geria só o estacionamento. E era muito criticado por isso. E agora já é uma empresa de mobilidade. E é a empresa de mobilidade. Por exemplo, como é que eles estão a pagar o GIRA? Provavelmente com o dinheiro que estão a cobrar do estacionamento. Ok? Portanto, ou seja, eles já não são só uma fonte de receita, também são uma fonte, já também têm despesa. É o estacionamento que deve financiar o transporte público? Não exclusivamente, mas deve contribuir, sim. Deve contribuir, porque, vamos lá, não há transporte público no mundo inteiro que dê lucro. Okay? Portanto, as experiências que há e que existiram, por exemplo, em Inglaterra, etc., de privatização dos transportes públicos, o que deram origem foi o aumento das tarifas, portanto, os bilhetes ficaram mais caros e com isso a procura diminui e com isso vai-se embora ao lucro. Pronto. Portanto, há muitos operadores privados de transporte, nós aqui temos, por exemplo, a Fertagos, para dar aqui um exemplo próximo, mas têm que ser subsidiados, porque para eles cobrarem, se eles tiverem que cobrar o preço do bilhete, que custa na realidade o comboio, mais a manutenção, mais a estrutura toda, o maquinista, etc., o bilhete é tão caro que ninguém vai andar de comboio, não interessa. Não me interessa, vou de carro. Pronto, aí está a lógica da resposta individual, não é? E, portanto, tem que ser subsidiado. Agora, se tiver mais passageiros, menos subsídio nós temos que dar, não é? Porque há uma parte do rendimento que vem dos bilhetes. O nosso Estado só tem que contribuir, digamos, para o diferencial. E, portanto, agora perdi-me um bocadinho, mas isto para dizer que não é o estacionamento só que tem que contribuir, mas com certeza que tem que contribuir, porque é um sistema de mobilidade. Nós falamos num sistema de transportes, portanto, não, é uma rede e vários modos.
E, portanto, todos têm que contribuir para que eu consiga satisfazer as minhas necessidades. Portanto, a mobilidade é um comportamento, não é? E nós deslocamos também, costuma-se dizer que a mobilidade é uma procura derivada. Isto também é importante explicar. Ou seja, o objetivo de uma pessoa é ir do sítio A ao sítio B. Eu quero ir ao sítio B visitar o meu amigo que mora lá. Isso é que é o meu objetivo, isso é que é a minha procura. Como o meu amigo não mora na minha casa, eu tenho que me deslocar. Portanto, a procura derivada. Eu movo-me em função de outra procura. A mesma coisa ao trabalho. Eu quero ir trabalhar. Eu desloco-me para o trabalho porque eu preciso ir trabalhar. Ou vou para a escola, ou o que seja. E, portanto, essa mobilidade, sendo uma procura derivada, há pessoas que a satisfazem de uma maneira, outras pessoas que a satisfazem de outra. Há pessoas que a satisfazem contribuindo mais para o bem-estar coletivo. Ótimo, andam transportes públicos a pé de bicicleta. Há outras pessoas que, por mais variadas razões, vão continuar a andar de carro. Okay? Mas andar de transportes públicos não deve ser uma opção de altruísmo, ou deve? Não, deve ser a escolha lógica. E para ser a escolha lógica, nós temos que pôr na balança tempo e dinheiro. Não pode ser só questão de tempo. O tempo é determinante, como eu já expliquei há bocado, a questão da meia hora é fundamental para nós sentirmos a noção de próximo, de estar próximo, mas também é o custo. Portanto, nós não... se eu quiser ir para o Porto, não é? Eu posso ir de avião. Agora o avião é um mau exemplo, porque o avião também está tudo destruído, não é? Mas enfim, eu posso ir de avião, pago 100 euros, ou posso ir de comboio, pago 30, ou posso ir de carro. Portanto, nós penduramos o tempo que eu demoro em função do custo. E o carro não pode ser o meio de transporte rápido e barato. Isso é que não faz sentido. Portanto, o carro vai ser o transporte rápido e caro, eventualmente. E o transporte coletivo vai ser o meio de transporte rápido e mais barato, ok? E, portanto, quem quiser ir de carro continuará a pagar, isso não... continuará a andar e vai ter que pagar por isso. Mas aquilo que diz é que hoje o carro é a opção rápida e barata? De alguma maneira é a percepção, porque as pessoas não têm a percepção do valor real do automóvel. Portanto, nós quando compramos um carro, e se perguntarem, e faz essa pergunta num inquérito à mobilidade, quanto é que lhe custa andar de carro por mês? A pessoa vai lhe dizer 100 euros por mês, é o valor médio que se diz em Portugal. Estou a falar de quê? Do combustível. Não se esquecem-se que têm que trocar pneus, que compraram o carro, que pagam o seguro, que pagam o imposto de circulação, por aí afora, que entretanto o carro avariou e não sei o quê, que eu tenho que lavar o carro e sempre vou lavar o carro pago não sei quanto, o tempo que eu perco com isso, tudo isso é ignorado. Portanto, as pessoas sentem eu chego de carro em 20 minutos e gasto 100 euros, e se for transportes públicos, demoro 1 hora e gasto 40 e tal euros no passe. Portanto, o que eles sentem, sendo mentira, mas o que as pessoas sentem eu pago mais 40, vamos supor que é 40 ou 80, para simplificar aqui o exemplo, eu pago mais 40, mas ganho muito tempo. Ora bem, se isto é sabido, e nós sabemos isso, e eu consigo até ter campanhas para dizer, cuidado que o seu carro custa muito dinheiro, mas que as pessoas só conseguem sentir o custo do combustível, o estacionamento também sentem, ok? Aí as pessoas sabem. Porque se eu vier, por exemplo, se eu trabalhar no bairro Alto, para dar aqui onde nós estamos, não é? Como é que eu venho para aqui de carro? Como é que eu venho para aqui de carro? Não é? Até pode, mas quer dizer, mas certamente que haverá. Eu não duvido que há pessoas que trabalham no bairro Alto que vêm para aqui de carro todos os dias. Agora, essas pessoas já não vão dizer que gastam 100 euros por mês. Essas pessoas sentem na pele que, para além dos 100 euros de combustível, gastam mais. Vão inventar 150 euros aí num lugar qualquer que descobrem, enfim, pirata ou não, que alguém lhes aluga um carro. E, portanto, infelizmente tem que ser assim. Não há outra forma, porque as pessoas não percepcionam esse tal custo. Esta questão da mobilidade como um serviço tem esse tal problema, que é um desafio, que ninguém sabe o que vai acontecer, porque retira exatamente esse valor. Portanto, retira o valor do estacionamento. Normalmente, que é o caso aqui em Lisboa, portanto, as empresas que estão a operar, já são 2 ou 3 de carros, têm sempre acordos e nós não pagamos estacionamento. Portanto, é porreiro. Eu agarro no carro e posso vir para aqui e largo o carro. Desde que tenha um lugar, não tenho que pagar. Ninguém sabe muito bem o que é que isso vai dar do ponto de vista da competição com os transportes públicos. Voltando se calhar à ideia do lucro ou da despesa do transporte público e daquilo que o transporte público deve ser, a TSF noticiava em fevereiro de 2017 que as dívidas das empresas de transporte de Porto e Lisboa totalizavam 28% da dívida do setor empresarial do Estado. Isto significava 8.400 milhões de euros. Na notícia lia-se: o campeão do endividamento é o Metropolitano da Capital, com perto de 3.800 milhões de euros, e o Metro do Porto vem logo a seguir, com 3.300 milhões. O transporte público hoje é encarado como um negócio? Deve ser?
Eu diria que não. É assim, vamos lá ver. Hoje em dia até já nem se usa o termo para transporte público, agora usa-se o termo transporte coletivo, exatamente por causa disso. Porque o operador, para ter o serviço é público, mas o operador pode ser privado. Eu também continuo a dizer transporte público, mas na realidade o termo correto é transporte coletivo. Mas um negócio não. Portanto, eu costumo dizer, quer dizer, nós temos que pensar que vivemos num Estado social. Mas no governo de Passos Coelho tentou, Não, o governo de Passos tentou Coelho, concessionar-se a exploração dos o transportes governo de Passos Coelho teve uma com o estratégia. propósito de diminuir a dívida ou de controlar a dívida dos transportes. Pois, e não conseguiu, porque o que fez foi exatamente perder passageiros. Portanto, era aquilo que eu estava a explicar há bocado. O que é que fez? Era o Sérgio Monteiro, era o nome do secretário de Estado, já agora vale a pena se calhar dizer. Eu acho que esse senhor fez muito mal pelos transportes públicos, em Lisboa em concreto e em Portugal no geral. Porque reduziu, por exemplo, no caso do metro, qual foram as instruções? Eles reduziram o número de carruagens, portanto o metro passou a andar, julgo que eram 6 carruagens, passou a andar só com 3. Na linha verde do metropolitano. Na linha verde, completamente congestionada, as pessoas, e em vez de ter uma frequência de 5 em 5 minutos, ou 3 em 3, ou 4 em 4, como tem nas horas de ponta, passou a ter 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20 minutos. E, ora, isso não é um serviço de metropolitano. E as pessoas, quando essa é a opção, aí está aquilo que eu estava a dizer há bocado, as pessoas procuram uma opção individual, portanto não estão à espera que seja o Estado a resolver-lhes o problema. E, portanto, se eu tenho um metropolitano o que me dá, eu julgo, enfim, posso contar uma história pessoal. Eu perdi um comboio, ia para Coimbra, e perdi um comboio porque perdi um metro. Isto é surreal. Nunca na minha vida me tinha acontecido. Cheguei porque tinha na linha verde, mudei para a linha vermelha na Alameda, ia para a Garde do Oriente, e perdi um metro, coisa normal, que acontece a todos nós, e quando dizia próximo 18 minutos, eu pensei, isto é um erro. É um erro, só pode ser na altura da pessoa em causa. E feito estúpido, não saí, porque achei que era um erro do painel. E como não era um erro, o outro só de facto apareceu 18 minutos depois, e eu não estava a contar com 18 minutos para fazer um transbordo de 2 linhas de metropolitano, e quando cheguei à estação do Oriente já tinha ido embora o comboio para Coimbra, e é para Coimbra nesse dia. Portanto, isto para dizer o quê? O que é que isto faz? Faz com que a pessoa não queira andar de metro. E portanto não anda de metro, reduz o número de passageiros, e ainda mais despesa tem. E de facto o que nós temos observado é uma quebra do número de passageiros consecutivamente. Agora tem aumentado, felizmente, o ano passado já aumentou o número de passageiros de transportes públicos. Agora estou a falar de Lisboa, do caso concreto de Lisboa. Carris tem uma recuperação um bocadinho mais tenue, mas o metropolitano já recuperou. Porque de facto não pode ser visto como um negócio, é visto como seria, para mim, os transportes públicos ou coletivos é como o Sistema Nacional de Saúde. É algo que tem que existir. Nós temos que garantir, é por isso que pagamos impostos. Eu costumo dizer, quer dizer, eu pago impostos para ter alguma coisa por parte do Estado, não é só para que o Estado exista, que também acho importante que exista, não é? Mas tem que dar algum retorno. E, portanto, seja um imposto local, que também há cidades que funcionam assim, portanto, que é o imposto municipal, o equivalente ao nosso, o antigo contribuição autárquica, agora chama-se o IMI, troco sempre o IMI e o IMT, portanto, o IMI, aquilo que nós pagamos, seja através, estava eu a dizer, de impostos locais, seja através dos impostos nacionais, mas tem de facto de ser subsidiado, quer dizer, porque nós pagamos impostos também para nos taparem os buracos da rua, não é? E repararem os passeios, e portanto ter o transporte público, eu acho que é importante. Portanto tem que haver a tal lógica de vasos comunicantes, portanto de quem paga e de quem recebe, o estacionamento com certeza, portagens eventualmente com certeza, mas também financiamento direto do Estado. Porque não? Porque é que a gente paga impostos? Eu acho que isso é uma... mas temos que aceitar com naturalidade que os serviços de transporte coletivo não deem lucro, ou por outro lado deem prejuízo. Eu acho que sim. Não, quer dizer, vamos lá ver, podemos encontrar situações de má gestão, etc, que temos que corrigir, obviamente, não é? Mas enquanto princípio de gestão da organização financeira do serviço, foi aquilo que eu expliquei há bocado, é impossível não dar lucro, não dar prejuízo, é impossível. Porque nós, para o transporte público não dar prejuízo, basta pensar assim, portanto, nós queremos o transporte público eficiente na hora de ponta, ok? E então o que é que eu quero dizer? Eu vou ter que pôr na hora de ponta, por exemplo, autocarros ou comboios, ou o que seja, de 5 em 5 minutos. O que quer dizer que se eu tiver em 60 minutos, e admitindo que o percurso demora 60 minutos a fazer, eu vou ter preciso de 30 autocarros, ok? 30 autocarros, 30 motoristas, 30 vezes a pôr gasolina, etc. E depois vamos pôr da hora de ponta da manhã, chega às 11 da manhã e eu não preciso dos 30 autocarros. Portanto, eles vão ter que estar parados. Eles estão parados, mas eu tenho que pagar na mesma. Comprei os autocarros, estou a pagar na mesma aos motoristas, porque eu não os mando para casa para depois voltar. Portanto, é naturalmente um serviço que, do ponto de vista económico, é um disparate, se quiser. Okay? É como eu ter uma sala enorme para estar ocupada 10 minutos por dia. E o resto
quando eu arranjo um escritório para trabalhar, quantas pessoas são? 10 pessoas, ok, vou arranjar um sítio para 10 E é pessoas. justo que sejam os automobilistas também a pagar pelo transporte coletivo? É, eu diria que sim, sem dúvida nenhuma, porque o automobilista ocupa o tal espaço, ocupa muito espaço. Portanto, nós temos que gerir e dar prioridade a quem gera começando no princípio, o recurso mais escasso que nós temos é o território. Este discurso todo da sustentabilidade, se nós quisermos reduzir numa palavra, estamos a falar de território, ok? E portanto, se eu ponho cidade, eu não ponho agricultura. E se eu não ponho agricultura, não tenho alimenta-se dinheiro, não tenho espaço para alimentar as pessoas. Portanto, estamos a falar de gestão de espaço, ok? E portanto, quem rentabiliza melhor o espaço tem que ter prioridade sobre quem rentabiliza pior. E o problema do automóvel, para além dos tais problemas das emissões, da saúde, das questões da equidade, do ponto de vista territorial, é que rentabiliza muito mal o espaço. Ocupamos muito espaço para andar de carro e ainda para mais ele está parado há imenso tempo. Portanto, não faz sentido que digamos, é quase como agora estava a falar a palavra, mas é quase como um luxo. Não O estacionamento não é um direito, ou não devia ser um direito, como é vulgar ouvir isto. Não é nada um direito. O estacionamento deve ser taxado. Completamente. Aliás, há muitos exemplos, bem, no Japão, que é um país altamente desenvolvido, se calhar provavelmente o país mais desenvolvido do mundo, nós não conseguimos comprar um carro se não demonstrarmos que temos lugar para estacionar. Primeiro, quer comprar um carro, vamos a comprar um carro, na realidade eles têm que comprar uma matrícula primeiro, e o Estado só lhes vende a matrícula quando eles provam que têm um lugar para estacionar o carro, senão não podem comprar. Porque nós não podemos, não é um direito de todo. Claro que eu posso comprar uma casa, aí está, posso comprar uma casa, numa zona provavelmente periférica, porque aqui no centro não há, com estacionamento privado. Com certeza. Então tenho um estacionamento. Paguei por isso. Agora, isso encarece uma casa. Agora não sei, porque os preços estão malucos. Portanto, isto tem subido muito os preços, mas antes desta subida eu sabia que o valor de um estacionamento em Lisboa era cerca de 25 a 30 mil euros. Ou seja, eu também não devo obrigar a que as casas tenham um estacionamento, porque com esse valor diz respeito à construção do lugar de estacionamento? Não, ao valor comercial desse lugar. Ou seja, se a casa tiver aquele lugar, ela em vez de custar 100 mil euros vai custar 125 mil. Pronto. E portanto, também não, exatamente por isso, também não se deve obrigar a que haja estacionamento. E obrigou-se durante muito tempo, o Plano Diretor Municipal de Lisboa obrigava a que as casas tivessem estacionamento. Mesmo que fosse no bairro alto. A pessoa tinha que fazer, faz uma casa, tem que ter estacionamento. E se fosse um T3, tinha que ter 2 lugares. Hoje em dia, felizmente, já não se faz isso. Nós estamos a definir máximos e não mínimos de estacionamento. Portanto, o que nós queremos, e o fundamental é garantir que as pessoas satisfaçam a sua procura. Que vão ter com os amigos, que levem os miúdos à escola, que vão namorar, que vão beber à noite um copo ao bairro alto, o que for. E têm que fazer. Isso é que é importante. E, portanto, nós, enquanto planeadores, agora estou a falar do ponto de vista de quem planeia as cidades, temos que garantir que a cidade permite que isso seja feito com eficiência. E já se percebeu que o automóvel não garante essa eficiência. Portanto, é quase estupidez, que acho que é a mesma palavra certa, insistir numa solução que já está mais que provada que não funciona, não é eficaz. Portanto, nós não conseguimos. Eu não consigo. E, aliás, basta ver, é que eu estava a dizer do 13 de junho, não é? Que não se consegue andar. Porquê? Porque não há transportes. Não há transportes. Os taxistas também, normalmente, o dia 13 também não há. E eu também, agora por acaso já não tenho, enfim, já não chego assim tão tarde quando vou brincar ao Santo António, mas quando era mais novo, eu lembro que às 6, 7 da manhã era ver malta andar a pé por Lisboa afora, e às vezes iam até ao Campo Grande e mais, porque não há, ok? Portanto, e isso é um ótimo exemplo disto que nós estamos a falar. As pessoas querem chegar a casa. E, portanto, se houver meios de transporte... Agora, quem planeia os transportes públicos tem que perceber isso, que ali vai haver procura. Outro exemplo, por exemplo, nós temos 2 estádios importantes, agora de futebol, estou a falar de futebol, não é? Agora vem a seleção, etc. São 2 clubes enormes, não é preciso também ter a noção, o Benfica e o Sporting, que estão dentro da cidade, ambos próximos de uma estação de metro, ok? É perfeitamente possível ir ao futebol de metro. O que é que acontece? Se eu tiver qualquer sítio, lógico, com o bilhete se eu tivesse o bilhete do estádio, eu devia entrar no metro de Borla. E mais, o metro, se sabe que vai haver um jogo, vamos expor às 9 da noite, a partir das 7 devia começar a aumentar a frequência. O que é que nós fazemos? Exatamente o contrário. Portanto, ter bilhete ou não ter é a mesma coisa. As pessoas, chegamos ao metro, o metro está completamente a abarrotar, os desgraçados que não têm nada a ver com o futebol, que só estão a caminho de casa, não conseguem, e muitas vezes, em vez de ser mais metro, o metro mais comprido é maior, é mais curto, e com menos frequência, porque o argumento é, são só vândalos, vão estragar o metro todo, vão partir tudo. Portanto, e depois o que é que acontece? Carros estacionados por todo lado, em cima dos passeios, nos dias de jogos, aí está aquilo que estávamos a falar há bocado, impunidade completa.
impunidade completa. Quer dizer, se eu chegar hoje e estacionar o meu carro na segunda circular, rebocam-me. Se o Benfica jogar, já não me rebocam. Quer dizer, não tem nada contra o Benfica, mas não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, a Inglaterra, já agora para dar o exemplo de Inglaterra onde eu vivi, que se vive o futebol de uma maneira, se calhar, tão ou mais intensa do que aqui, malta, ninguém vai de carro para o futebol. Não se vê carros estacionados em cima do passeio. Eles rebocam na mesma. Portanto, isto voltando agora a fiscalização já falámos, mas voltando ao automóvel, portanto, é um exemplo que eu estou a dizer que é o automóvel não é uma maneira eficaz, porque é impossível encher-se um estádio com 50 mil pessoas de carro. Não há lugar. Portanto, a malta mete o carro em cima da segunda. Obviamente. Agora, isso é a solução? Não é. Habituarmos foi a ver isto. Estamos habituados. E não conseguimos imaginar. Eu acho que falta-nos também um bocadinho de falta de imaginação. Falavas há pouco da ideia do estacionamento e de viver num subúrbio, e que aí se calhar já se conseguia perceber um bocadinho. O município de Lisboa perdeu muita população para os municípios vizinhos. Desde a década de 60, em que viviam dentro do perímetro urbano mais de 800 mil pessoas. O que aconteceu foi que agora, em 2015, esse número estava nos 500 mil. Portanto, a cidade perdeu 300 mil pessoas. Que papel é que estes processos de dispersão urbana desempenharam na construção das infraestruturas de ligação aos subúrbios e nos meios de transportes escolhidos? Ou seja, viver nos subúrbios hoje cria a necessidade de ter um automóvel? Sim, a pergunta é um bocadinho complexa, mas eu vou tentar responder. Portanto, primeira coisa importante é nós não devemos olhar só para o número de pessoas, mas sim para o número de famílias. Portanto, o que nós temos desde logo aqui em Portugal a acontecer, e só para dizer que o número está a diminuir, mas não é tão grave como se aponta. Porque o que também está a acontecer é que a dimensão média da família está a diminuir. Portanto, ou seja, nós parece que temos metade das casas vazias. Quando eram 800 e tal mil, agora são 500 e cima. Não é verdade. O que acontece é que nós tínhamos famílias com 4, 5 pessoas e agora está uma pessoa sozinha, uma velhota, ou que vive sozinha. Portanto, a família está mais pequena, não é? Portanto, nós precisamos de mais, e isso também está estudado, nós precisamos de mais área para o mesmo número de pessoas, se as famílias são mais pequenas. Vivemos sozinhos, antigamente éramos 4 pessoas numa casa, se agora essas 4 pessoas viverem sozinhos, temos 4 vezes o mesmo número de casas. Pronto. Portanto, e só para chamar a atenção que isto é grave, mas não é assim tão grave. Está a diminuir, sim senhora. O que é que aconteceu a nível suburbano? Nós tivemos uma primeira fase, como eu estava a dizer há bocado, até aos anos 80, 90, que tivemos um desenvolvimento suburbano muito agarrado ao comboio. E isso foi bom. Especialmente na margem norte, vê-se muito isso. Portanto, o que nós chamamos as linhas. A linha de Sintra, a linha de Cascais, a linha do norte. Em que as pessoas valorizavam o facto de viver próximo da estação. Próximo, estamos a falar 10 minutos a pé. E, portanto, iriam a pé até à estação e vinham para Lisboa. O que tem acontecido desde os anos 90 são duas coisas ao mesmo tempo. A cidade cresce para além, portanto, essa cidade suburbana cresce para além dessa zona de conforto dos 10 minutos e, portanto, deixa de ser para a pessoa dizer, estou a viver longe da estação, até preciso de ir de carro. Temos infraestruturas, muitas infraestruturas rodoviárias que cresceram. Há 5, desde logo, o IC19, que era uma estradinha de 2 sentidos, passou a ser autoestrada, praticamente. Enfim, não se chama autoestrada, mas tem perfil de autoestrada. Há 8, há 1. Portanto, de repente nós conseguimos, aí está, na tal meia hora, eu consigo chegar a Sintra. Portanto, Sintra, que não tinha interesse, era longe, passou a estar próximo. E depois, o que também tem acontecido agora, e a agravar esta situação toda, é o próprio emprego também está-se a deslocalizar. Portanto, estamos a ter, desde logo, os centros comerciais, que é mais evidente, as pessoas veem, mas os parques de escritório. Portanto, essa não é uma tendência que está agora em recuo? Da construção dos parques empresariais e está parado. Da instalação dos centros comerciais? Não, recuo, eu diria que não. Quer dizer, vamos lá ver, nós entramos em crise, portanto, entramos nesta crise da construção, em crise financeira, portanto, a cidade estagnou toda ela. Portanto, é difícil responder o que é que vai acontecer agora em concreto. Eu diria recuo não, mas está pelo menos estabilizado, pelo menos não se ouve falar de novos projetos, já é bom. Mas, por exemplo, o caso do Tagus Park, que é o mais famoso, é altamente emblemático. Portanto, eles constroem o Tagus Park num sítio, dependente do automóvel, mas nem sequer investem na rede rodoviária. Portanto, aquilo é o terror. É o terror. E de facto as pessoas têm que ir de carro para esses sítios. Ou Quinta da Fonte, que está mesmo ao lado da autoestrada, ou por aí fora. Portanto, de repente, a pessoa não só está localizada, é isto que eu estou a querer chamar a atenção, portanto, não só está a viver num sítio para além da tal zona de conforto dos 10 minutos do comboio, como também já não lhe interessa muito o comboio, porque o destino dele, tal sítio onde trabalha, também já não é próximo de comboio. Já não vai para a Avenida da República. Já tem que ir para o Tagus Park. Portanto, mesmo que ele mora ao lado da estação do Cacém,
ou de Queluz, ou da Amadora, ou o que seja, ele vai para o Tagus Park. Portanto, nós estamos a virar a cidade do avesso, digamos assim. E nessa cidade do avesso é o que nós chamamos de uma cidade policêntrica, com vários centros, mas esses centros são altamente segmentados, está tudo segmentado, é o que nós chamamos de cidade fragmentada, em fragmentos, em pedaços. Mas é preciso aproximar as pessoas do centro? Não, vamos lá ver, quando a cidade começa a ser muito grande, dificilmente ela consegue garantir ser monocêntrica, ter apenas um centro. E é normal aparecer estes novos centros na periferia. Agora, estes centros da periferia têm que ser centros heterogéneos, portanto não podem ser parques de escritórios, tem que ser como nós temos na Avenida da República. Portanto, temos escritórios, mas temos casas, tem que se fazer a mesma coisa em Oeiras, tem que se fazer a mesma coisa em Cascais, mas não pode ser pendurado na autoestrada, lá não sei onde. Portanto, de facto, as pessoas cada vez mais estão dependentes do automóvel. Portanto, o que nós tentamos combater, e este discurso não é um discurso contra o carro, porque isto não é um discurso contra o carro de todo, é um discurso contra a dependência do carro. Okay? E, portanto, no fundo, o que nós estamos a querer dizer é quem anda de carro, nós queremos vos dar outras opções, mais opções. Mas com certeza que alguém que mora numa moradia, alguns em Famões, okay? E trabalha no Tagus Park, está 100% dependente do automóvel. Falta integrar redes de transporte e falta integrar tarifários. Por exemplo, entre a cidade, pegando o exemplo de Lisboa e os municípios limítrofes. Sim, é muito complexo o sistema tarifário em Lisboa. Temos vários operadores e é difícil a sua integração, de facto. É possível, por exemplo, o caso de Barcelona eu acho que é ótimo como exemplo, que nós podíamos adotar. Sistema simples, portanto, basicamente toda a gente tem um bilhete e paga e no final do dia eles contam quem é que andou na Barraqueira, na Carris, etc. e dá-lhes o dinheiro respectivo. E não interessa se a pessoa quer 2 zonas, pode ser 2 zonas contíguas ou 2 zonas e ir para o centro, é a mesma coisa. Nós aqui ainda temos uma lógica de coroas, portanto ainda falamos no L1, L2, L3, não é? Portanto temos a lógica de coroas, que pode não me interessar, em concreto se eu moro em Famões e vou trabalhar não sei para onde. E temos milhares de bilhetes diferentes e passos e combinações e a combinação disto e aquilo é terrível, é muito difícil. E às vezes, para poupar, isto é importante, às vezes para poupar 2 ou 3 euros. Ou seja, estas combinações todas, em função de comprar o passo integrado, custa mais 4 ou 5 euros. Uhum. Claro que, enfim, o tal senhor para 4 ou 5 euros pode ser muito dinheiro, mas, por exemplo, agora usando o exemplo dos meus alunos universitários, que têm também passos, grande parte de transportes públicos, e eu também lhes faço estas perguntas, às vezes, não é? E eles dizem, não, mas é que se eu comprar o combinado e tal, são mais 4 ou 5 euros. São 2 imperiais, não é? Que é o que eu costumo dizer, que eles se calhar gastam aí num instante. Portanto, também há um bocadinho esta coisa de querer ser o mais barato possível e está, os operadores respondem a essa procura, mas que não faz sentido. Portanto, mais valia haver uma coisa mais simples que as pessoas podiam facilmente perceber. Mas será que é aquilo que os presidentes das câmaras das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto propuseram há pouco tempo, em março deste ano, em que anunciaram a intenção de criar um passo único para as áreas metropolitanas tanto do Porto como de Lisboa? Sim, é isso que se fala. Vamos lá ver, aqui nós temos uma coisa que é a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, que agora já não existe, foi integrada na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, a ideia é que haja, como a mobilidade é metropolitana, nós não podemos pensar estes assuntos olhando apenas para um concelho. Porque está esse exemplo que estava a dar de Algés. O senhor vinha de Algés, porque ele veio do concelho de Oeiras. Ele não quer saber de onde é que ele vem. Ele vive em Algés e vai para o Beato. Portanto, ele não pode... Se apanhar um táxi, vai pagar imenso porque está a apanhar um táxi em Oeiras. Não é? Se andar 200 metros, já está em Lisboa, já paga. Quer dizer, isto é ridículo. Temos que acabar com isto rapidamente. Já agora estes novos serviços, enfim, não quero fazer publicidade, mas estes novos serviços de táxi ilegal, não é, que nós temos, não tem nada disso. A gente paga por... A gente chama o táxi, paga por distância. Que para quem mora em Algés, se calhar... Falamos de plataformas como a Uber. Como a Uber, e a Cabify e esses, não é? Que de facto não querem saber de onde é que vê a distância e cobram por distância, não é? Portanto, a mobilidade é metropolitana. Isso é uma coisa fundamental. E portanto tem que haver alguém que a gere e que a pense dessa forma, porque a pessoa, também o indivíduo que se move, também pensa assim. Portanto, eu quero ir, aí está, vou ao cinema, se o cinema... Em Algés eu vou a Algés. Agora, não podes ir a Algés porque em Algés é mais caro o passe. Não, quer dizer, não faz sentido. Isto não pode... As pessoas têm que ver o território como uma grande cidade. Lisboa já não é só o concelho. Não é? Lisboa é a grande Lisboa, como nós designamos. E, portanto, temos que encarar que Algés é um bairro da cidade de Lisboa. Tal e qual como Passo de Arcos é um bairro da cidade de Lisboa. A grande cidade de Lisboa tem 2.800.000 habitantes. É isto. E é uma cidade muito gira, muito interessante, que tem sítios diversificados, como Sesimbra e Cascais e Sintra.
E, portanto, não podemos ver esta lógica de capelinhas. Não quer dizer que não haja... Eu não sou contra, enfim, agora isto não quero passar uma má imagem, não sou contra o poder local, acho ótimo que exista, mas, quer dizer, no fundo, numa área metropolitana, e quem fala da mobilidade, os municípios são quase como se freguesias. É um bocado isto. Tem que haver, de facto, uma visão integrada desta metrópole, deste sítio onde as pessoas se movem, que transbordam de todo para os próprios limites administrativos. É o caso da Expo, por exemplo, não é? Agora Lisboa passou a ir buscar um bocadinho do Parque das Nações, porque esse bocado do Parque das Nações estava no Conselho de Loures, mas, quer dizer, as pessoas que moravam nisso não podiam pôr o filho na escola em Lisboa, porque viviam no Conselho de Loures. Mas quem vive do outro lado da rua já punha o miúdo na escola de Lisboa. Quer dizer, é um exemplo, não é? Mas isto não faz sentido. A cidade transbordou já há muitos anos para além dos seus limites administrativos e, portanto, tem que de facto haver muita coordenação. Isso, claro, pronto, é um desafio do ponto de vista político, com certeza. Neste momento, o que é que nós temos de bem é que a área metropolitana de Lisboa, isto é uma questão política, mas também pode ser importante. São 18 municípios e eram eleitos, eleitos o presidente da Junta Metropolitana, que era normalmente da força política mais votada, que tradicionalmente era o PCP, aqui o CDU, não é? PCP, CDU, enfim, depende agora dos partidos. E neste momento é o PS, e portanto é o Fernando Medina que é o presidente da área metropolitana. E eu acho que isso é importante, ou seja, não é por ser o PS, quero lá saber qual é o partido, eu sou completamente apartidário, mas é importante... Mas Fernando Medina mostrou-se favorável à municipalização da Carris e não à gestão intermunicipal. Certo, mas o regulamento, o regime geral dos transportes públicos é isso que prevê que as competências podem passar para os municípios. Não há ninguém está a falar de que haver competências para as juntas metropolitanas, porque nós tivemos uma tentativa de regionalização que falhou nos anos 90, 98, se não me engano, do referendo. E se nós agora aqui estamos a falar de facto de haver competências regionais, não são municipais. O problema dos transportes públicos é que quem concessiona as linhas é o IMT, portanto é o Instituto de Mobilidade e Transportes, é o Estado Central. Ou são as câmaras que licenciam linhas, mas depois não têm flexibilidade, é muito difícil depois mudar. Portanto, é um sistema muito retrógrado. Ao contrário da Uber, por exemplo, estamos a falar que é muito flexível e por isso é que as pessoas gostam. Este sistema é um sistema muito retrógrado, muito agarrado. E esta luta dos táxis reflete um bocado isto, não é? Que a pessoa tem que ter pagar imenso dinheiro para ter o alvará, não é? E só pode operar num determinado concelho. E eles têm alguma razão quando refilam exatamente por isso. Tem que se pensar nisto de uma maneira mais flexível. E o Estado, infelizmente, demora por vezes mais tempo do que a realidade, não é? A realidade acontece mais rapidamente. Nós estamos mesmo a terminar. Eu perguntava-te, antes de terminarmos, como é que vês o futuro da mobilidade no meio urbano? Passa pelo transporte coletivo? Passa pela partilha do transporte individual? Passa também por uma coisa que não falámos aqui hoje, que é as bicicletas, que é a mobilidade ciclável. Passa fundamentalmente, portanto, por garantir a eficiência em chegar aos destinos, ok? E, portanto, cruzando o que é a velocidade percepcionada dos modos com a tal velocidade efetiva que expliquei há pouco, o meio de transporte rei em espaço urbano é a bicicleta. Okay? É aquele que nos permite chegar rapidamente a todo lado. Agora, tem limitações, 5, 6 km, e, portanto, para o tal pessoa, para o suburbano, etc., a bicicleta integrada com um bom sistema de transportes públicos, e também não estou com isto a dizer que toda a gente tem que andar de bicicleta, atenção, mas com um bom sistema de transportes públicos, de facto, só assim é que nós conseguimos reduzir a tal dependência automóvel. Portanto, a pessoa tem que sentir que vai de bicicleta, mas se hoje não está a chover ou não sei o quê, pode ir de transporte público, mas que tem essa alternativa. Se mora longe da estação, pode ir de bicicleta até à estação. Se é ao contrário, se é no destino, pode apanhar o transporte público e no final apanhar a bicicleta. Mas para isto precisamos de duas coisas fundamentais. Precisamos de espaço público de qualidade, portanto, infraestrutura, ciclovia, retirar o tal estacionamento que ocupa espaço, não acabar com passeios de 50 centímetros, ter passeios generosos para as pessoas poderem andar, ciclovias protegidas, árvores. Muitas vezes nós não temos árvores, temos carros estacionados, não há espaço para as árvores. Portanto, por um lado, espaço público de qualidade. Por outro lado, a tal acalmia de tráfego que eu tinha falado, que no nosso caso, que é importante em todos os contextos, mas que no nosso caso em concreto português, eu diria que é dos mais determinantes, porque há muitas pessoas que têm mesmo medo de andar noutro modo que não seja o automóvel. Uhum. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, David Val, professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte,
Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenas fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já. Obrigado.